Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados irmãos e irmãs que estão ouvindo e acompanhando esta mensagem. É uma alegria muito grande poder falar ao seu coração nesse dia. Que a presença do Espírito Santo seja real aí onde você está. Que ele aqueça o seu coração, renove as suas forças e fortaleça a sua fé. Antes de meditarmos na palavra de hoje, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de ti neste momento. Queremos te agradecer pelo dom da vida, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela tua graça que nos sustenta e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pai querido, eu oro para que cada pessoa que esteja ouvindo esta mensagem seja tocada pelo teu Espírito Santo. Que a tua paz encha os corações, que a tua palavra traga ânimo e esperança e que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Nós te entregamos este momento e declaramos que ele é todo teu. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, agora vamos ler a palavra de Deus em João, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, que palavra maravilhosa é essa que saiu da boca, dos lábios do próprio Senhor Jesus? Ele não está falando algo que ouviu de outra pessoa. Ele está falando com autoridade, com propriedade, com a certeza de quem já venceu todas as batalhas. Oh, glórias a Deus! Jesus sabia que aqui neste mundo nós enfrentaríamos lutas, dificuldades e momentos de dor. Ele não escondeu isso de nós. Pelo contrário, ele nos avisou claramente: no mundo tereis aflições. Isso significa que ninguém está isento de passar por provações. Não importa se você é rico ou se você é pobre, estudado ou sem nenhum estudo, se você é novo ou idoso, todos em algum momento enfrentarão aflições. Mas Jesus não parou na notícia ruim. Ele não deixou a nossa alma desanimada com a realidade da vida. Ele completou dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias, glória a Deus. Ele venceu. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. Sabe, querido irmão, querida irmã, essa palavra bom ânimo, aqui no original, ela traz a ideia de coragem, de firmeza, de confiança. Jesus está dizendo: olhe para mim, não para as circunstâncias. Enfrente a vida com fé, porque a vitória, ela já foi conquistada. Vivemos tempos difíceis, notícias ruins chegam de todos os lados, todos os dias. A violência, a injustiça, as crises financeiras, doenças e tantas outras coisas tentam roubar a nossa paz. Talvez você esteja passando por uma luta agora mesmo. Pode ser uma enfermidade, um problema familiar, uma crise no casamento, uma dificuldade financeira,
ou até uma batalha interior na sua mente e no seu coração. Mas Jesus está dizendo para você hoje: tende bom ânimo. Ele não disse, pode ser que eu vença. Ele disse, eu venci o mundo. Isso significa que a vitória já está garantida para aqueles que permanecem nele. Não é sobre a nossa força, é sobre a força dele. Não é sobre o nosso mérito, é sobre o mérito da cruz. Quando Jesus morreu, meus irmãos, quando ele morreu e ressuscitou, ele derrotou o pecado, ele derrotou a morte, ele derrotou o inferno. Ele abriu um caminho para que todos nós pudéssemos viver em vitória. Não uma vitória isenta de problema, mas uma vitória mesmo em meio aos problemas. É como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A paz que Jesus oferece não é como a paz do mundo. A paz do mundo depende das circunstâncias estarem favoráveis. Se tudo está bem, as pessoas estão em paz. Se algo dá errado, a paz vai embora. Mas a paz de Jesus é diferente. Ela é constante, ela é firme, ela é imutável, porque está baseada nele, que não muda. Lembro-me do que está escrito em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz, meus irmãos, que excede todo o entendimento, é justamente o que Jesus promete aqui, em João capítulo 16, versículo 33. Ele sabia que seus discípulos iriam passar por perseguições, que muitos deles seriam mortos por causa da fé. E ainda assim ele diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Nos dias de hoje, talvez não enfrentamos perseguições como os primeiros cristãos enfrentaram, mas as nossas aflições não deixam de ser reais. Muitos enfrentam perseguição dentro da própria família, no trabalho, na escola, simplesmente por viverem de acordo com a palavra de Deus. Outros passam por momentos de solidão, de rejeição, de abandono. Mas a boa notícia é que a presença de Jesus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. Eu quero te dizer algo do fundo do coração. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o peso da sua carga, Jesus é maior. Ele venceu para que você também vença. Quando a tempestade se levantar, meus irmãos, lembre-se que ele é o mesmo que acalmou o mar. Quando a enfermidade vier, lembre-se, ele é o mesmo que curou os cegos, os paralíticos e até ressuscitou mortos. Oh, aleluias, glórias a Deus. Quando o inimigo se levantar contra a sua vida, lembre-se que ele já esmagou a cabeça da serpente lá na cruz. Você pode estar chorando agora, mas creia que a vitória já está decretada nos céus. Meus irmãos, quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, ele estava preparando os discípulos para o que estava por vir. Ele sabia que após a sua morte, eles enfrentariam tempos de medo, perseguição, incerteza. E o que é interessante
é que mesmo diante desse quadro difícil, Jesus não apontou para as circunstâncias, mas para ele mesmo. Ele diz: em mim terás paz. Aleluias. Isso significa que a paz que ele oferece não depende de um cenário favorável. Ela está enraizada na sua pessoa. Ela é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos se fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Eu fico imaginando os discípulos, lembrando dessa palavra, quando estavam trancados no cenáculo, com medo dos judeus. Talvez João tenha olhado para Pedro e dito: lembra o que o mestre falou? Ele disse que teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu. E essa lembrança deve ter fortalecido o coração deles. Hoje, meus irmãos, o Senhor também quer que você se lembre disso. Talvez você esteja como aqueles discípulos, se sentindo encurralado, trancado em uma situação que parece não ter saída. Mas ele está dizendo: filho, filha, olhe para mim, eu venci, e porque eu venci, você também vai vencer. Quando Jesus fala, tende bom ânimo, ele está nos chamando para nos levantarmos em fé, mesmo que a tempestade ainda não tenha passado. É como quando Pedro, no meio da tempestade, viu Jesus andando sobre as águas. Pedro não esperou o mar se acalmar para sair do barco. Ele deu um passo em meio às ondas. E enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, ele não afundou. Ele andou sobre as águas. Ele estava indo ao encontro do Senhor. Meu querido irmão, minha irmã, manter os olhos em Jesus é o segredo para atravessar as aflições. Se você olhar para o problema, você se afunda. Se você olhar para Jesus, você caminha sobre as águas, como fez Pedro. Eu sei que às vezes parece impossível ter ânimo quando tudo está dando errado. É por isso que precisamos lembrar que o nosso ânimo ele não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que coisa linda, meus irmãos. Paulo estava dizendo que mesmo em meio à pressão, ele não perdia o ânimo, porque sabia que Deus estava no controle. Hoje, talvez você esteja atribulado, perplexo, até abatido, mas eu te digo, você não está destruído. Deus ainda tem um plano, ainda tem um propósito. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, ele estava declarando que todo o sistema maligno, toda a força contrária, todo o poder das trevas já foi derrotado. Isso quer dizer que a vitória já está decretada e nós apenas caminhamos para tomar posse dela. Mas aqui está algo importante. Ter paz e ânimo em meio às aflições não é algo automático. É uma decisão. É preciso escolher confiar. É preciso decidir descansar em Deus, mesmo quando a lógica diz para desesperar. Eu lembro da história de Davi.
Quando ele estava em Ziclag, a cidade foi queimada, as famílias elas foram levadas cativas e os homens eles estavam prontos para apedrejá-lo. A Bíblia diz em 1 Samuel 36, porém Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Ou seja, Davi decidiu se fortalecer em Deus. Ele não esperou sentir forças para buscar a Deus. Ele buscou a Deus para receber força. E essa é a palavra para você hoje. Não espere a situação melhorar para buscar ao Senhor. Busque ao Senhor agora e Ele te dará forças para enfrentar a situação. Talvez alguém me pergunte, mas, professor Carlos, como é que eu tenho ânimo se tudo está dando errado? E eu te respondo, olhando para a vitória de Cristo, tendo seus olhos fitos em Jesus. Quando você lembra que Ele venceu, o medo perde a força. Quando você lembra que Ele venceu, a ansiedade perde o controle. Quando você lembra que Ele venceu, a esperança volta a florescer. E o mais lindo é que essa vitória não é apenas para o futuro. Quando estivermos no céu, ela já é real agora. Sim, um dia estaremos com Ele, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Mas até lá, Ele nos dará paz e a força para vivermos como vencedores aqui na terra. Eu quero que você declare comigo, eu tenho bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e nele eu também vencerei. Diga isso com fé, meu irmão. Repita quantas vezes for necessário, até essa verdade descer do seu ouvido para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, o diabo quer que você acredite que está derrotado, que não tem jeito, que não vai conseguir, mas ele é mentiroso. A verdade é que em Cristo você já é mais do que vencedor. Olha o que está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu, o Senhor, sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluias! Glórias a Deus, meus irmãos. Se Deus é contigo, quem será contra ti? E aqui eu quero fazer uma aplicação para os nossos dias. Vivemos em um mundo cheio de incertezas. Hoje, as pessoas estão desesperadas, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas nós que conhecemos a Cristo, temos uma âncora segura. Não importa o que aconteça lá fora, a paz de Cristo nos mantém firmes aqui dentro. Essa paz é como um rio que flui, mesmo quando há tempestade. Essa paz é como um abrigo seguro no meio do furacão. Essa paz é como um bálsamo que cura as feridas da alma. E sabe de uma coisa? Essa paz é para você hoje. Não importa se você se sente indigno, fraco ou cansado. Jesus não condicionou a paz à nossa performance. Ele disse, em mim tenhais paz. Ou seja, a paz está disponível para todo aquele que está nele. Talvez você tenha procurado paz em lugares errados, no dinheiro, nas amizades, no entretenimento ou até mesmo em vícios. Mas a verdadeira paz só é encontrada em Jesus. Eu sinto
de Deus que hoje é o dia de você entregar essa ansiedade para Ele. É dia de dizer, Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinho, eu entrego em tuas mãos. Porque quando você entrega, Ele cuida. Quando você confia, Ele age. Quando você descansa, Ele trabalha. Meus irmãos, poderíamos continuar falando aqui por várias horas sobre este assunto, mas para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos encerrar por aqui. Portanto, muito obrigado, meus irmãos, por fazer esse devocional junto comigo. Hoje um pouquinho mais longo, mas é bom meditarmos na palavra do Senhor todos os dias. Fiquem na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.